Olá, tudo bem? Estamos aqui no canal Ciências e Educação. Desta feita eu quero compartilhar uma parte bem básica dos assuntos bíblicos e bem resumida. Há um texto bem peculiar que costumamos falar nos estudos para candidatos ao batismos e também para o povão, né? Que é a questão da salvação. A salvação é uma coisa muito longa, o discurso. A gente pode tratar ela a partir das figuras do Antigo Testamento, pode tratar ela através das dispensações, pode através dos atos da graça salvadora. E quero fazer essa última parte, a parte e bem resumida, né? Então, o texto que eu quero apresentar é o de Efésios capítulo 2 e o versículo 9, é que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça, perguntar ao pessoa o que é a graça, logo vai responder que é um favor imerecido. Mas a graça é um pouco mais do que isso, do que este simples conceito. É que a graça se refere a tudo aquilo que Deus oferece para favorecer a decisão do ser humano em aceitar Jesus como Salvador. Então, o primeiro ponto e básico sobre a graça é que a graça é o próprio Jesus. O próprio Jesus. Carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, do versículo 11. A graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, o contexto mostra ali que se trata do próprio Jesus. No Antigo Testamento, em Isaías, no capítulo 53, também foi profetizado bem antes, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, que a graça é o próprio Jesus. Começa com essas perguntas, perguntando a quem se manifestou o braço do Senhor. A graça, né? O braço do Senhor. Quem creu em nossa pregação? Quem acreditou nela? Aí o contexto diz que esta graça, esse braço do Senhor, é o próprio Jesus. Quando diz que ele foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e todos nós olhávamos para ele, e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, não fizemos dele caso algum, mas ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então a graça aqui é o próprio Jesus. A graça também é todas as atitudes que Deus distribuiu, que Deus deu para favorecer a minha decisão. O texto de Romanos, no capítulo 5, no versículo 2, diz que nós temos entrada pela fé a esta graça. O texto que citei como base, de Efésios, diz que pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é aquilo que temos para acessar a graça. É a única coisa que temos para acessar a graça é a fé. E a fé ela é produzida pela palavra de Deus. Romanos, no capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando isto acontece, uma vez que Deus ofereceu a sua graça e nós acessamos esta graça por meio da fé, então temos a palavra do que significa salvação. Os termos, os vocábulos gregos e hebraicos que significa salvação, segurança, firmeza, convicção. Graça, portanto, é a mão de Deus estendida para mim. E fé é a minha mão estendida para Deus. Aí Ele me segura, aí eu estou firme, eu estou seguro. Isto é salvação.
quando a gente fala no primeiro ato da graça salvadora, que é a conversão é uma mudança de direção. Eu estou numa direção, mudo na direção oposta, quando eu aceito Jesus como Salvador. Então, pode ser bem ilustrado, não vou comentar aqui, mas pode ser bem ilustrado na história do pródigo, no capítulo 15 de Lucas, quando o pródigo vai e retorna, esse voltar aqui, essa mudança de direção, a conversão. Então, quando se falamos do primeiro ato da graça salvadora, que é a conversão, ela está bem ligada com o versículo que nós lemos aqui, que nós citamos aqui, que é Efésios capítulo 2, versículo 9, pela graça sois salvos mediante a fé, as duas coisas juntas, a parte de Deus e a parte humana. Que aí, na conversão, é exatamente isso que acontece. É Deus querendo salvar e o homem que precisa ser salvo. E aí nós temos a salvação, tá? Então, essa primeira parte aí, eu quero agradecer e vou repassar outros vídeos aqui para nossa riqueza, nossa edificação espiritual. Se inscreva no canal e seja também abençoado.